Estamos juntos nessa jornada de plantação desse trabalho e eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, nós mais uma vez nos prostramos diante do Senhor, pedindo graça do Senhor, iluminação do Teu Santo Espírito para a explanação da Tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos conduza nessa hora para a glória e para o louvor do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, viemos essa noite para louvar a Deus, glorificar o Senhor, que é bendito eternamente. E Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Ela é chamada de Carta da Alegria. Talvez chamada assim porque Paulo tenha mencionado esse termo pelo menos 16 vezes na carta, e assim ficou denominado. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses com o propósito de demonstrar a gratidão para com os filipenses, e o propósito dele, além de ser grato e de ficar alegre em escrever essa igreja, e escrever para a igreja de Filipos, é que ele também estava preocupado, estava alegre, mas tem um tom sério também nessa carta de preocupação. Preocupação com alguns problemas surgindo dentro da igreja, falsos mestres, ensino de circuncisão, falsos ensinamentos com perseguições, conflitos dentro da igreja, que poderiam colocar em risco o ministério da igreja em Filipos. Então, Paulo tem duas razões, digamos assim, para escrever essa carta. A primeira, para se congratular e agradecer. Paulo se revela aqui muito grato pela igreja de Filipos por ser parceira, né? O pastor sempre fala esse nome aqui, parceira, por ser cooperadora do ministério do apóstolo Paulo. E esse tom mais sério, a gente vai encontrar aqui no capítulo 3, no versículo 2, ele dizendo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo dá esse tom mais sério, se preocupando em que a igreja mantenha a sua firmeza teológica, a sua firmeza no Evangelho. A cidade de Filipos, ela serviu de portal, né, digamos assim, de entrada do apóstolo Paulo na Europa. Filipos recebeu esse nome por causa do rei Filipe II, né, o pai de Alexandre o Grande. O Império Macedônico ele se estabeleceu de 359 a 323 a.C.
E na época do apóstolo Paulo, todos sabem que aquela região já era dominada pelos romanos, mas continuava se chamando aquela região de Macedônia, onde está situada a cidade de Filipos. E Paulo, então, é convidado pelo Espírito Santo, nós já vimos isso aqui no culto de doutrina, o Espírito Santo orientando, instruindo a nova equipe missionária de Paulo, porque ela tinha se desfeito, e Paulo agora tinha chamado Silas e Timóteo para compor essa equipe missionária, e o Espírito Santo é que dá o direcionamento. Eles queriam ir para a Ásia, mas Paulo tem aquela visão do homem macedônio, que diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois de fundar aquela igreja lá em Filipos, ela se torna cooperadora de Paulo em todo o restante do seu ministério, sendo indispensável na obra de evangelização daquela região. Tanto a igreja primitiva, quanto a igreja de hoje, a nossa igreja, nova igreja, para nascer, crescer e se tornar verdadeira cooperadora do Evangelho de Cristo, ela precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ela precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é sobre esse tema que quero meditar com os irmãos nessa noite. A igreja precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos, amados, igreja de Deus. A nossa igreja, a igreja de Deus, que somos nós, o povo de Deus, nós fomos escolhidos por Cristo para viver o Evangelho segundo o nosso Senhor. A igreja de Cristo não pode viver um outro Evangelho. É o que o apóstolo Paulo fala. Ainda que eu, ou mesmo um anjo, que desça do céu e venha pregar para vocês um outro evangelho que vai além desse que eu vos tenho pregado, que seja maldito, que seja anátema. Então, meus amados, a igreja precisa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Volte para o texto aí e veja no versículo 5, a orientação do apóstolo Paulo para a sua igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós é que somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nós é que devemos pregar o Evangelho e nos estabelecer aqui no bairro universitário e crescer aqui no bairro universitário com esse propósito de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós tivermos outro sentimento, esta não é a igreja de Cristo. O Senhor da igreja é Cristo. Portanto, os ensinamentos são dele. As orientações são dele. E Paulo pede que nós sejamos seus imitadores, assim como ele é de Cristo. Igreja cristã. Por isso somos uma igreja cristã. Em primeiro lugar, meus amados, eu queria destacar aqui para os amados o sentimento de servo que houve em Cristo Jesus. Olha aí, atente aí para o seu texto. E nós vamos ler o versículo 7 todo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Esse é o sentimento de Cristo Jesus. De esvaziar-se de si mesmo e assumir a forma de servo. A palavra servo, ela vem do grego doulos, né? Quer dizer escravo. E um servo, ele existe para satisfazer a vontade do seu Senhor, não é isso? Jesus, então, ele assume a forma de servo. E ele
quer servir duplamente, servir ao Deus e Pai, ao grandioso Deus e Pai, e servir a nós. Jesus se manifesta no mundo servindo a Deus, fazendo a vontade do Senhor e servindo a nós. Ele serve aos apóstolos, ele serve aos discípulos. Veja, meus amados, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 28, e não esqueça do nosso texto em Filipenses capítulo 2. Mateus 20, 28. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o objetivo de Jesus. Esse foi e esse é o objetivo do nosso Senhor Jesus. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Abra aí a sua Bíblia novamente em João capítulo 13, versículo de 12 a 15. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo de 12 a 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e sendo o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma forma que eu vos fiz, façais vós também. Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de mestre, e eu verdadeiramente o sou. E ele pergunta aos seus apóstolos: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu vim para servir a vocês. Meus amados, se o Senhor não tivesse descido dos céus, não tivesse deixado o seu trono de glória, o seu alto e sublime trono de glória, e tivesse essa empatia de se fazer um de nós, quem de nós seríamos salvos? Esse é o servo que deu a vida pelos seus. Ele veio para servir ao Pai, satisfazendo toda a sua vontade. Ele diz: não seja feita a minha, não diz? Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele disse: se possível, afasta ou passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós vemos aqui, meus amados, esse sentimento de servo que houve em Cristo Jesus. De se dar, de se doar, de doar a própria vida em favor dos seus.
O apóstolo Paulo diz, é esse mesmo sentimento que vocês têm que ter. É esse mesmo sentimento que a igreja de Cristo tem que ter, porque é a igreja de Cristo. Não estamos tratando aqui da igreja de Nicodemos, da igreja de Paulo, é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Timóteo, não é a igreja de Silas, é a igreja de Cristo. O exemplo a ser seguido pelos servos de Cristo é o exemplo de Cristo. Vocês me chamam de Senhor, vocês me chamam de mestre, e eu verdadeiramente o sou. Mas prestem atenção no símbolo, na simbologia do que eu estou fazendo com vocês. Vocês entendem isso? Da mesma forma que eu lavei os vossos pés, lavais vós também os pés uns dos outros. Não estou querendo instituir aqui a igreja do lava-pés. Tá bom, amados? É um sentido figurado. Nós precisamos ter empatia com o nosso irmão. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se nós tivermos um sentimento distinto, nós não somos dessa igreja. Se o nosso sentimento não for de amor uns para com os outros, está tendo problema. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui. Prestem atenção, amados. Nós vamos voltar aí para o nosso texto. E eu queria que vocês observassem o capítulo 2. Nós estamos no capítulo 2. Mas queria que vocês observassem do verso 1 ao verso 4. O que diz o apóstolo Paulo? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, se há, pois, alguma comunhão do Espírito, e aí com letra maiúscula, Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdia, se há um afeto de misericórdia que vem das suas entranhas, que vem do seu coração, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo repete aqui de novo a mesma palavra. Tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Se preocupe com o seu irmão, tenha empatia. Tenha o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve. Ele deixou o seu trono de glória e se fez um de nós. O Criador assumiu a forma de criatura para nos abençoar e nos dar a vida eterna. Esse mesmo sentimento a igreja de Cristo deve ter. A igreja do Senhor Jesus deve seguir o ensinamento de Jesus, e somente o ensinamento de Jesus. Se o Senhor nos deu o maior exemplo de humildade, significa dizer que nós devemos seguir este ensinamento. Paulo exorta a igreja em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. O grande Senhor Jesus, maravilhoso, desceu da sua glória, se fez carne, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Em segundo lugar, amados, eu quero destacar o sentimento de humilhação. Volte aí
na sua Bíblia, no capítulo 2, agora no versículo 8. O sentimento de humilhação que houve em Cristo Jesus. A si mesmo se humilhou. Nós vamos lendo o versículo bem devagarinho, né? Palavra por palavra, né? A si mesmo ele se humilhou. É um ato voluntário do Senhor Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo. Humilhar-se a si mesmo está em consonância com esvaziou-se. Olha aí, voltando para o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Isso é um ato de humilhação. Ele continua sendo Deus, mas ele se esvaziou-se a si mesmo, se humilhou. Filipenses 2:5, Paulo exorta a igreja a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a humilhação de Cristo Jesus foi total. O sentimento que houve em Cristo Jesus foi o sentimento de satisfazer a vontade do Pai. O sentimento que devemos ter ou seguir é o sentimento de doação. Ele se doou por nós, mesmo sendo nós maus e estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A si mesmo se humilhou. Essa é a exortação do apóstolo Paulo para a igreja. Para Cristo nos salvar de tão grande condenação, ele se esvaziou de si mesmo. O texto não diz que ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ele continua sendo Deus. Mas ele se fez um de nós. Ele assumiu a forma humana. E isso é humilhação. O Criador assumiu a forma da criatura. Isso é humilhação. Ele não precisava fazer isso, mas ele o fez por amor a cada um de nós, por amor dos seus filhos. Aquelas ovelhas que o Pai deu para ele. Ele disse, as ovelhas que o Pai me deu lá em João, ninguém, elas são minhas, ninguém as arrebatará da minha mão. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Foi por amor a essas ovelhas. Foi por amor a mim e a você que o Senhor se humilhou. A igreja do Senhor Jesus deve seguir o exemplo de humilhação de Cristo. A igreja deve fazer tudo para o crescimento da obra de Cristo. Deve se doar para Cristo e sua obra. Deve, portanto, se humilhar diante do Senhor, pois este é o sentimento correto. Nós precisamos nos humilhar dia após dia diante da potente mão de Deus. Nos submeter ao seu ensino, às suas orientações, à sua exortação de amor, para continuar crescendo como igreja do Senhor. Nascemos, fomos estabelecidos aqui e vamos crescer, não é para a nossa glória, ou vanglória, mas é para a glória do Senhor. Lembre-se que o sentimento de humilhação do Senhor é uma exortação para cada um de nós.
Nós precisamos seguir isso. E em terceiro lugar, meus amados, eu quero destacar o sentimento de obediência. Continue aí no verso 8, dê uma olhada. Por isso que eu li só um pedaço do versículo. Tem mais, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O terceiro sentimento que nós devemos ter, segundo o apóstolo Paulo, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O terceiro sentimento é o sentimento de obediência. Ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. A exemplo de Cristo, a igreja deve obedecer a Cristo até as últimas consequências. Sabe por que nós devemos obedecer a Cristo até as últimas consequências? Porque Ele foi as últimas consequências em nosso favor. Ele obedeceu, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Obediente a quem? Obediente ao Pai. Estava satisfazendo tudo aquilo que eles concordaram na eternidade, antes da fundação do mundo. Ele se tornou obediente até a morte. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Foi levado para o matadouro. E como ovelha muda, não abriu a sua boca. Obediente até a morte. Aí eu repito novamente: se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. O servo humilde, humilhado, sofredor e obediente. É assim que a igreja do Senhor deve se portar. A orientação do Senhor para nós é essa: seguir os exemplos de Cristo. Precisamos compreender, trazer para nós, internalizar isso, né? O nosso sentimento deve ser um sentimento verdadeiro, que vem de dentro para fora, das entranhas, entranhados afetos de misericórdia. Nós precisamos amar os irmãos de verdade, não da boca para fora. Isso aí não satisfaz a vontade de Deus. Os fariseus eram assim. Eles oravam de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Isso é uma fachada. A igreja do Senhor Jesus é a igreja verdadeira. Vive para a glória dele, buscando nele, aprendendo dele, para continuar firme, viva e gloriosa. Sentimento de obediência. Se Cristo morreu por nós, também com Ele morreremos, para ressuscitarmos com Ele. Esse é o modelo de igreja que queremos, uma igreja obediente a Cristo. Nós não queremos uma igreja obediente ao pastor, porque a igreja não é do pastor. Nós queremos uma igreja obediente a Cristo, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que estaria conosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. A igreja é dele. Foi ele que convenceu você, não fui eu não. Foi ele que trouxe você até aqui. Foi ele que quebrantou a sua vida na presença dele. Não foi o pastor Otávio, não. Nós não temos esse poder.
Foi Cristo que entrou no seu coração. Foi o Espírito dele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Homem não faz essa obra. A igreja dele, amados. É ele que conduz a igreja. E ele conduz para ele. É ele que persevera por nós. Nós nem sabemos orar, amados. A Bíblia diz isso. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito de Deus que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele que pega as nossas orações e conserta, para apresentar uma oração perfeita na presença do Pai. Nós não temos essa capacidade. Nossa linguagem é tosca. Nós estamos muito longe. Se o Senhor não intervisse na nossa história, na nossa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens, condenados à ira de Deus para a eternidade. Mas graças a Deus, que o nosso Senhor Jesus deixou o seu trono de glória, alto e sublime trono, e se fez um de nós. Sentiu empatia. Ele amou de verdade. Ele até chorou. Para nos dar a vida eterna. Para nos dar a salvação. Há um hino muito conhecido do Novo Cântico, 110A, lembra até do número. Não botei aqui não, só tem um número mesmo na cabeça. Crer e observar. Lembram dele? Lembram do refrão dele? Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. É assim mesmo. Cristo é que manda na nossa vida. Ele é o Senhor, Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre e o nosso dono. E nós precisamos obedecer ao que Cristo mandar. Porque nós somos servos dele. E ele está dando aqui a orientação. Paulo está mostrando e dando a orientação para nós. Que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos repetir isso aí, para a gente não esquecer nunca? Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Foi para isso que o Senhor nos levantou, meus amados. Para a gente ter o mesmo sentimento que Ele tem. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele foi tentado. O diabo o tentou no deserto. E ele responde ao diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem nos dá a vida é o Senhor. Quem nos dá a vida é o Senhor. Foi por um ato de desobediência, lá no Jardim do Éden, cometido por Adão, que extraviou, estragou toda a raça humana. Por um só ato de desobediência. Nós estamos falando aqui de ter o mesmo sentimento de obediência que o Senhor teve. Porque por um só ato de obediência, indo até a cruz, obedecendo até a morte, o segundo Adão, Jesus Cristo, restaurou a nossa sorte. Restaurou o caos que havia sido instaurado no mundo desde Adão. Jesus é o segundo Adão. Jesus é o consertador.
Ele conserta tudo aquilo que foi extraviado por ato de desobediência. Aí vem o Senhor Jesus, obedece até a morte, e morte de cruz, para nos restaurar, para nos dar vida, e vida em abundância. Amém? Glória a Deus. Portanto, meus amados, a igreja do Senhor Jesus deve andar em obediência. A igreja do Senhor Jesus deve andar em obediência. Amados, igreja não é concreto armado. Igreja não é tijolo e argamassa. Igreja é você. Igreja sou eu. Igreja somos nós. Precisamos fazer a vontade do nosso Deus. Precisamos trazer essas orientações para dentro do nosso coração, meus amados. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você, igreja de Deus. Eu, igreja de Deus. Nós, igreja de Deus. Fazer a vontade de Deus. Então nós vamos lembrar algumas coisas. Relembrando os 3 sentimentos que houve em Cristo. Não vamos recomeçar o sermão não, né? Vamos só relembrar. Relembrando os 3 sentimentos que houve em Cristo. Primeiro sentimento, sentimento de servo. Assim mesmo se humilhou. Sentimento de servo. Esvaziou-se. Segundo, sentimento de humilhação. Se humilhou. Ele se humilhou. Deixou o seu trono de glória para ser um de nós, assumindo a forma humana. E em terceiro lugar, o sentimento de obediência. Obedeceu até a morte. E morte de cruz. Eu concluo, amados, com as palavras do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, do 9 ao 11. Veja, nós vamos continuar o texto. O texto não vai ficar capenga, faltando um pedaço, não. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo fecha isso aqui com chave de ouro. É para esse fim que a igreja existe. Ele exaltou o Senhor Jesus. O Pai exaltou. Não que ele já não fosse exaltado, mas deixa aqui a marca cravada. Ele o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus eu me dobre. Você se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e até debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que o Senhor nos abençoe grandemente, irmãos, e aplique essa palavra no nosso coração, para a glória dEle. Amém? Presbítero Reginaldo?